Hoje estamos com mais um programa para você que pensa em comprar um imóvel. Esse é o momento. Fique de olho, nos segue no nosso canal Novos Cash. Lá tem vários temas e assuntos importantes para o ramo imobiliário. Hoje eu tenho o prazer de receber o André Batista. Ele é o nosso correspondente Caixa, é o que cuida das nossas vendas imobiliárias quando precisa se falar de financiamento Caixa. André, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Mas eu já vou te dizendo que as minhas perguntas, elas são... excelentes. Aham. É para te deixar assim, o cliente precisa saber como ele faz para comprar o seu imóvel. Eu vou começar com uma perguntinha assim bem básica, sabe? Aquela assim que tia Quendinha fala, que tá rolando por aí. Você sabia que... Não, é claro que você sabe, né? Meu Deus, Rosana. Mercado imobiliário hoje fala nos corredores que tem mudança no Minha Casa Minha Vida. Tanto de valor quanto de renda. Me conta essa história que eu fiquei curiosa. Vai ter aumento mesmo? Sim. Rosana, primeiro, muito obrigado. Uma satisfação estar aqui contigo, nossa grande parceira da Nobres. E realmente a mudança está batendo a porta. A previsão a partir do dia 5 de maio, ou seja, logo aí, começar a nova regra do Minha Casa Minha Vida, com imóveis a partir até R$500 mil. Sério? Na próxima semana nós já temos isso? Dia 5 de maio está batendo a porta essa previsão, e aí vai potencializar e ajudar muitas famílias a poderem adquirir o seu imóvel de uma forma com juros reduzidos, com percentuais maiores de financiamento. Então, com certeza, todo o mercado imobiliário vai ser beneficiado e também principalmente as famílias que querem adquirir esses imóveis. Quando começou a falar em Minha Casa Minha Vida, olha, lá atrás, né, governos e governos passados, tinha sempre o valor máximo que você conseguia entrar até com subsídio de governo, né, e tinha valores que você entrava no programa devido ao valor do imóvel, mas a Rádio Corretor disse que isso tudo aí já mudou? Sim, na verdade, assim, a mudança vai a partir do dia 5, então, Minha Casa Minha Vida ele é formado por 4 faixas, né? Faixa 1, faixa 2, faixa 3 e vai ser incluída agora a faixa 4. Então, o faixa 1, faixa 2 e faixa 3 terá reajuste no valor de faixa de renda, vai ter alteração, né? O que era 2.640 no faixa 1 de renda familiar vai pular para 2.850, para ter mais público aderindo ao faixa 1. O faixa 2, que era renda até 4.400, vai pular para até 4.700. E o faixa 3, que era até R$8.000, vai até 8.600. Detalhe, o faixa 3, que era 350 mil, o valor máximo de imóvel, vai pular para 500 mil também no faixa 3, para imóvel novo. Então, essa é uma alteração bem importante para adquirir o seu imóvel, pagando juros reduzidos, juros em torno de 7,66 no faixa 3, juros a partir de 4,25 no faixa 1. Então, excelente oportunidade. Temos juros altos na Selic, mas para o financiamento imobiliário, para a aquisição de imóvel, tanto no Minha Casa Minha Vida como demais linhas de financiamento, os juros continuam reduzidos. E o subsídio do governo ainda existe? Sim, o subsídio do governo ele vai para a faixa 1 e faixa 2. Até que teto? Até a renda de 4.700. Para Joinville, imóvel até 245 mil, financiando 80%. Então, o subsídio do governo federal, ele realmente é aquele up para dar uma ajuda para a família, para ter mais um valor para somar a compra do imóvel. E aí, os juros é reduzido e recebe uma fatia de subsídio, tanto no imóvel novo, quanto no imóvel usado também. Meu Deus, você tirou a pergunta aqui da ponta da língua. Então, eu ia te perguntar justamente isso. Sem imóvel usado, ele também teria a condição de ter esse subsídio de governo? Sim, sim. Então, a rádio patroa no meio do caminho é raro aí, o corredor, né? O corredor estão achando que imóvel usado não ganha subsídio. Mas tá na hora das pessoas saberem que tem agora a oportunidade
já com esse aumento, com o valor também do imóvel maior, aproveitar essa oportunidade. Pergunta que não quer se calandra. Porcentagem. Quantos porcentos a Caixa financia? Na verdade, vou mudar a pergunta. Quantos por cento de entrada eu tenho que ter? O que o banco financia até quantos por cento? Eu já vou passar a programação do dia 5 de maio, porque eu acho que é tão otimista essa novidade que vale a pena já colocar à disposição de todos. Então, o percentual de 80% faixa 1, 2, 3 e 4 para o Minha Casa Minha Vida. Aí, imóvel, faixa 1 e 2, imóvel até 245 mil, financiando 80% no imóvel novo. Faixa 3 e 4, imóvel novo, até 500 mil reais, ok? Financiando 80%. No imóvel usado, ele vai passar para faixa 1 e 2, continua o valor de 245 mil. Certo. E o teto de salário? Financiando 80%, renda até 4.700, ok? E o faixa 3, renda até 8.600, ele vai ter uma alteração a partir de 5 de maio, que está previsto, em que vai financiar até 65% no faixa 3 e no faixa 4, 60%. Esse é um item que, para o usado, ele financia um percentual menor, porque realmente o foco do governo federal maior é o imóvel novo, sim, com certeza, mas o faixa 1 e 2 é permitido financiar até 80%, até 245 mil o valor de imóvel. Então, esses imóveis que hoje tem no mercado abaixo desse valor, tem a possibilidade de entrar na Minha Casa Minha Vida, mesmo que seja usado ou que seja novo. Perfeito. O banco financia 80%. Perfeito. Todos os itens, todas as faixas do Minha Casa Minha Vida, no imóvel novo, todos eles 80%. Todos eles. Faixa 1, 2, 3 e a 4 que vai entrar agora. Todos eles 80%. André, diz aqui assim, rádio corretor, né? Sabe o que é rádio corretor, né? Em todo lugar que tu vai, tu tem um burburinho ali pra ali. Existe um financiamento de 90% do valor do imóvel. Esse não entra Minha Casa Minha Vida. Ele vai... No formato SBPE. Né? Quantos formatos nós temos de financiamento? Boa pergunta, Rosana. Então, assim, a Caixa ela tem 3 linhas principais de financiamento. Certo. Minha Casa Minha Vida, que é recurso vindo do FGTS, agora vem uma fatia vindo do pré-sal, para injetar mais dinheiro no mercado imobiliário, a economia crescer, principalmente no imóvel novo. Então, Minha Casa Minha Vida é um momento forte agora. Eu falo assim, utilize, aproveite todos os benefícios que vai ter agora pela frente, porque em um período de juros alto, o juros está baixo no Minha Casa Minha Vida, então o momento de comprar é agora. Para também o formato do FGTS, tem o formato pró-cotista, que os juros é 8,66 ao ano, juros baixo, bem e baixo. Financia até 80% de imóvel de 500 mil, financiando 80% para imóvel novo. Então, eu quero comprar imóvel pagando juros baixos 8,66, imóvel novo até 80% no pró-cotista. Segunda forma de financiamento. E terceira forma de financiamento que os demais bancos utilizam e que, em regra geral, o juros está mais alto nos bancos privados, que é o SBPE. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que financia, em regra geral, 70% para imóvel pronto. E aí vem a sua pergunta do 90%, que é muito interessante, para imóvel na planta, no formato associativo com a Caixa. Então, empreendimentos que possuem parceria Caixa e construtora, são inúmeras construtoras na cidade de Joinville, principalmente, ele vai poder financiar até 90%. O SBPE não tem regra de limite de renda, como o pró-cotista também não tem limite de renda, e você vai poder financiar até 90%, ou seja, apenas 10% de entrada. O sujeito às vezes pode ter lá um valor significativo de FGTS, às vezes não vai precisar nem tirar dinheiro do bolso. Esse é o momento. É que quando normalmente a gente atende alguns clientes, ele fala, mas eu não tenho entrada, aí eu brinco. E teu FGTS, quanto tu tem? Sim, eu tenho, como um último agora, Rosana, eu tenho 70 mil de FGTS. Tá esperando o quê para comprar um imóvel? Tua renda é boa, você consegue financiar, você tem a opção de financiar 90%. Então, o momento de você já se programar para morar no teu próprio imóvel e sair do aluguel, tá aí a vantagem.
10% de entrada, diferença com Caixa Econômica, só que tem duas vírgulas no meio do caminho. A primeira, a tua renda tem que estar compatível com o financiamento. Não adianta você ter uma renda de 4 mil e querer comprar um imóvel de 500. Não dá. Então, a Caixa ela te dá essa oportunidade e te empresta 30% do... A renda ela pode ser comprometida, considerando saudável, até 30% da renda bruta. Então, é uma preocupação do banco, porque o banco ele quer emprestar, financiar, ajudar a realização de muitos sonhos, porém ele não quer que vire pesadelo. E eu concordo com isso. Realmente é uma regra que traz algo mais saudável em que a pessoa comprometa compromissos bancários até 30%. Então, o sujeito tem uma renda de 10 mil reais, 3 mil de parcelas de banco pode comprometer. Eu tenho um financiamento de carro de 800 reais a parcela, sobra 2.200. Então, diante disso, até 30% pode ser comprometido com parcelas de financiamento. Isso é muito importante, você saber que quando você for para adquirir um imóvel, tem que ver o teu comprometimento. Então, tem clientes que têm uma renda muito boa, mas ele tem um financiamento que é dele, é para a sogra, né? Ou ele compra o carro para o irmão, né? Ou ele está sendo avalista no banco para a cunhada. Isso tudo vai impactar nos teus 30% de limite da Caixa. Que o objetivo é realizar o teu sonho, você ter sua própria moradia, sair do aluguel, mas você tem que ter condições de fazer o pagamento. Porque o banco te empresta, mas ele também quer receber. Imagina, você entra num sonho, daqui a pouco está no pesadelo, porque está indo a leilão, a tua renda está inchada. Então, isso eu acho muito importante as pessoas saberem que para adquirir um imóvel, de preferência, não tenha comprometimento de renda. Porque senão vai impactar do sonho de comprar um imóvel de 500 mil. Sim. Do 500 passa para 200. Tem pontos importantes no cadastro, que é renda, comprometimento, né? Histórico bom bancário, então o histórico dele ser um histórico com uma boa classificação de rate de banco, né? Que ele pague as contas em dia, que ele tenha um histórico que traga facilidade na aprovação do crédito. Isso tudo é levado em consideração. Mas o ponto principal é renda versus comprometimento. Eu ganho X, eu posso pagar até aquele valor Y. Então essa é a preocupação maior do banco, né? A liquidez. André, vamos trocar uma figurinha assim, agora eu vou fazer o contrário. Gostaria de saber a tua opinião em relação às modalidades de hoje. Se você fosse adquirir um imóvel, qual modalidade você iria buscar? Muito boa pergunta. Então, na verdade, assim, eu falo sempre uma palavra que é depende. Depende. Depende do sonho que a pessoa deseja realizar, né? Eu quero comprar um imóvel na planta como forma de investimento, porque na planta existem inúmeros fatores positivos, mas pode ser que para algumas pessoas o imóvel pronto tenha mais sentido. Então, por exemplo, na planta tem a vantagem no formato associativo da Caixa, em que você não paga CUP, você paga apenas evolução de obra. O imóvel ele tende a valorizar depois de pronto. Você compra no preço mais baixo. Então, assim, tem vários pontos positivos. Existe um acompanhamento da obra perante o banco acompanha toda a evolução da obra. Então, os juros praticados é atual, aquilo que você contratou, você não tem surpresa. Tem um seguro contratado, se você vier a faltar, todo o valor é quitado. Então, tem vários pontos positivos na planta. Porém, o imóvel pronto, você comprou, você entra já em seguida. Então, depende a necessidade, depende o que a pessoa está vivendo naquele momento. Então, tudo vai depender. O imóvel usado, novo, pronto, nós temos a opção do SPPE, que eu digo com bastante tranquilidade, o menor juros de banco é o da Caixa, 9,93%. Né? Então, nós temos juros reduzidos comparado ao mercado de financiamento. Então, a Caixa ela continua operando com juros reduzidos para imóvel pronto no formato SBPE. Então, todos eles, os juros são menores. Então, você tem a opção. Tem entrada? Compra pronto. Não tem entrada? Compra na planta. Perfeito. A planta, tem pessoas que têm medo, né? Será que a construtora vai entregar? Será que vai ficar pronto? Será que eu vou ter? Será que vai atrasar?
Gente, na planta você tem uma rentabilidade muito grande, porque quando você compra na planta, eu vou citar não o nome da construtora, mas teve uma construtora que eu fiz uma intermediação de venda em 2022, onde eu vendi uma unidade para ela por menos de 200 mil. Quando a construtora entregou o imóvel, ele estava acima de 350 mil, a mesma planta. Então, você tem essa valorização de mercado. O bom é que quando você entra na regra, você já sabe, do início ao fim. Comprei na planta, eu não tenho a entrada, vou parcelar com a construtora 10, 15, 20%, ou o que eu não tenho de entrada, pelo que me compete de financiamento, o que eu posso fazer? Essa entrada que eu não tenho, eu a minha acerto com a construtora nesse período de obra. Então, você tem 2 anos, você tem 3 anos. Tem construtora que acha que o mais longe que já entregou é 4 anos de planta. Esse é o mais longe. E que estava no prazo. Você tem esse tempo para você pagar essa diferença. O demais, você já sabe que está aprovado. Então, a hora que o imóvel ficar pronto, você recebe a chave. Que você já tem aprovação. Esse é o legal de você comprar na planta. Que você entra no jogo sabendo início, meio, fim. E o juro de obra, gente, nada mais é uma correção. Só que é uma correção que você já sabe qual é. Não é aquela correção que você entrou, agora é Selic, agora é IGPM, agora é IPC. Então, tem eles modalidade. Sim. Então, quando você assina o contrato no banco, num empreendimento, em obra, você sabe quanto você começa a pagar e quanto você termina. Mas, André, tem uma coisa que me coçou aqui. Saque e price. Price e saque. E aí? Qual dos dois seria? Na realidade, eu prefiro o saque. Prefiro estar agora com o pescoço agorrolado e pagando, que ele vai diminuindo. A price eu tô no aquele meio. Começo e vem aquela escaladinha. O seu conselho hoje, na hora da pessoa fazer o financiamento, você aconselha em fazer uma tabela price ou uma tabela saque, ou depende muito do que o cliente pode pagar? Isso mesmo. Novamente o depende. Novamente o depende. Mas assim, em regra geral, a saque é mais vantajosa, né? A saque, sistema de amortização constante, você paga uma parcela maior no começo e vai reduzindo o valor da parcela na medida do tempo. Automaticamente você baixa o saldo devedor de uma forma mais acelerada. Então você vai ter o cálculo de juros, apesar que o juros praticado é o mesmo, tanto numa quanto na outra, mas o cálculo financeiro se torna diferente. Então é mais econômico na saque, sem sombra de dúvida. Você paga mais no começo e vai amortizando mais o saldo devedor. E paga o saldo devedor ao mesmo tempo, né? Então se torna interessante a saque, sim. Porém, eu falo depende pelo seguinte motivo. Pode acontecer da pessoa, naquele exato momento de vida, a price ter mais sentido, porque eu já tive caso, por exemplo, de uma cliente que aprovava na saque e aprovava na price, e ela falou: André, eu acabei de me divorciar, estou numa situação diferente de vida, estou me reconstruindo, estou tendo despesas maiores, eu prefiro fazer uma parcela menor e na medida do tempo eu vou amortizando esse saldo devedor de trás para frente. Então a price não é desvantagem também. Tudo depende do momento, depende da situação de vida da pessoa, que possa, de repente, a price fazer sentido. Se puder canalizar para saque, melhor. Mas esse depende é importante. No Minha Casa Minha Vida, a grande fatia utiliza a price, porque a price ela financia mais, então exige menos entrada. Então acaba sendo canalizado mais para a price. Também é algo interessante, porque as pessoas, na grande fatia, saem do aluguel, e saindo do aluguel ela vai pagar algo muito parecido com o valor da parcela. Na locação. Então o custo de vida em relação à moradia não modifica, permanece, mas ela vai ter um bem dela. Então a price, na grande fatia do Minha Casa Minha Vida, acaba sendo a opção formato price. Mas também tem o formato saque também. E esse depende sempre é uma vírgula, né? Meu Deus. Mas aí eu te digo assim, André, até onde eu sei, independente do que eu escolher saque price, eu não preciso ficar casada com financiamento bancário até o final. Eu posso diminuir o meu prazo, eu posso amortizar, eu posso usar meu FGTS de 3 em 3 anos ainda. A cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso, a cada 2 anos. Olha, estava desatualizado, eu achei que era 3, hein?
Isso é importante. A média de quitação do contrato no país é de 10 a 12 anos. Então, certo. se a pessoa, vou fazer em 30, 35 anos o contrato, eu sempre falo assim, não se assusta. Porque você, se for pela média país, você vai quitar isso em 10, 12 anos e o teu saldo devedor antecipando, amortizando de forma anterior, você paga só o valor principal. Você não paga juros, você não paga seguro junto à parcela, você não paga nada, só o valor principal. Então, eu posso dizer que o financiamento imobiliário, em regra geral, ele é muito justo comparado a um financiamento de carro. Financiamento de carro, mesmo que você antecipe de trás para frente, você paga um pouco de juros. No financiamento imobiliário, eu fiz hoje, daqui 6 meses ganhei uma indenização e quero quitar, eu só vou pagar o valor principal, não vou pagar mais nada de juros. Então, ele tem uma forma muito mais justa. Então, assim, a sugestão que eu dou, carrega no prazo mais longo possível e vai antecipando de trás para frente, quando você vê em 7 anos, 8, 10 anos, você quitou esse contrato e o imóvel está 100% quitado. Isso eu percebi que há um tempo atrás, quer dizer, um tempo faz, a Nobre, gente, vai fazer 15 anos, mês de junho agora. São águas, são estradas no meio do caminho. E clientes que eu já atendi lá atrás, financiamento, já quitou, já trocou, já deu imóvel com prazo de pagamento, já comprou outro. E juntar um pouco de dinheiro, mais o que você tem de FGTS, se você é um CLT, isso só vai te proporcionar. Então, se preocupa com quanto realmente você pode pagar. Veja que a sua prestação esteja no seu bolso, seja o valor do teu aluguel, que você possa continuar com a sua qualidade de vida sem se apertar. E aí você tem a oportunidade de fazer a qualquer momento essa amortização. Até porque você não precisa casar com financiamento, tá? Porque hoje você casa, descasa, Como a gente também, né? Só que eu ainda casei, tô casada, ainda a gente há 32 anos, então eu ainda não casei e descasei. Mas o financiamento bancário dá pra fazer isso. Eu também. Vou fazer 17 anos agora, em sábado. Parabéns! Bem casado, né? Bem feliz. É uma vida. André, deixa ser um mimozinho, assim, de uma curiosidade, para que você entre em contato tanto com a Santa Cruz ou com a Nobres Imóveis para tirar suas dúvidas. Tem mais dúvida? Pensa em financiar? Entra em contato com o correspondente da Caixa. Eu, Nobres Imóveis, só trabalho com o André, já há bastante tempo, tenho uma outra parceria também, mas o meu foco sempre está aqui, porque qualquer dúvida que eu tenho, eu ligo, estou com o cliente, chamo, já chamei o André aqui, André, estou nessa negociação, o cliente tem dúvida, e é ele que vem para fazer o fechamento final quando se fala de financiamento bancário. Porque hoje nós temos linhas de crédito diferentes, valores de entradas diferentes, e tem essa diferença do imóvel planta, novo, e o mais antigo. Exato. Né? Isso é importante, né? Ter um correspondente bancário que te oriente, né? Eu já trabalho mais de 20 anos em banco, tenho todo o conhecimento jurídico, sou advogado também, então ter esse conhecimento e repassar para o cliente gera tranquilidade no fechamento do negócio. E a nossa preocupação como correspondente é fazer com que o cliente saia munido de todas as informações, para que ele possa assinar o contrato de compra e venda, fazer o financiamento, realizar o sonho. Nós tivemos a satisfação de clientes, como a Rosana falou, de clientes que procuraram mais vezes, fizeram o segundo financiamento, então indicações para outras pessoas. Esse é o nosso foco maior dentro da Santa Cruz, deixar um legado que as pessoas possam ser bem atendidas, independente da faixa de renda, independente do poder aquisitivo. E é um DNA parecido com a Nobres. A Nobres carrega esse DNA também de transparência, de ética e de trazer a realização de sonho. Então, estamos à disposição. A Santa Cruz, nosso escritório físico está no Iririú, mas podemos atender toda a cidade e temos um time preparado, 4 profissionais preparados para atender também. E para nós é uma satisfação. Cada chave que é entregue, cada pessoa que realiza o sonho da sua casa, do seu imóvel, ou até mesmo o investidor que compra o seu imóvel, para nós tem uma satisfação muito grande. André, agradeço imensamente a tua presença. Vou te chamar mais vezes. E para você que está hoje pensando e tem dúvida entre o que comprar, entre em contato com a Nobres, tire suas dúvidas,
Entre em contato com a Santa Cruz para você ver se você pode, não pode, se a tua renda dá ou não dá. Mas vou te dar uma dica, sim, bem de pai para filho. Não entre no financiamento sem antes saber a regra do jogo. Procure um correspondente, veja quanto você realmente pode financiar, quanto você tem de FGTS. E antes de assinar qualquer contrato de compra e venda, deixe o seu crédito aprovado. Ele estando aprovado, você não tem motivo para ter dor de cabeça. Porque não deixe seu sonho virar um pesadelo.